na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho do dimensionamento de acoplamentos elásticos, né? Na verdade, né, seria a seleção de acoplamentos elásticos. Então, antes de assistir o vídeo, né, curte aí o vídeo, né? E deixe seu comentário ao final, o que você achou dessa aula. Bom, dimensionamento de acoplamentos elásticos, a gente vai separar aqui 3 tipos deles, né, para a gente estar trabalhando. Então, o primeiro é acoplamento elástico de buchas amortecedoras de borracha nitrílica, né? Então, tem os 2 flanges ali simétrico, né, com pinos usinados, ali pino de aço, aonde eu tenho ali as buchas, né, nitrílica ali em torno deles, né? Então, tem a fotinha dele aqui separada e eles aqui, né, montados, né, que viria o eixo de um lado e um eixo do outro lado. Então, pessoal, quando a gente for buscar, né, ali, né, os nossos acoplamentos, né, então as dimensões deles são importantes. Então, no catálogo, né, a gente vai ter lá quais as dimensões em cima da... Quando a gente selecionar, a gente tem todas essas dimensões. E aqui, essa foto é interessante, dá pra gente ver. Aqui é ele, aí aqui eu tenho a parte da borracha sobre o meu pino de aço, né, dentro do outro furo, né? Então, alguns aqui, ó, de um lado, por isso que os dois têm. Aí vai ter o alojamento para um entrar dentro e o outro entra aqui pelo outro lado, né? Lembrando, né, esses furos, todos eles seguem as tolerâncias dimensionais ali normatizadas. Então, né? E para a gente dimensionar, alguns fatores são importantes para esse tipo de dimensionamento, né? Então, ele suporta desse tipo um pequeno torção, né? Então, é necessário a gente saber a potência do eixo, a rotação e o fator F. O fator F, que é de acordo com o equipamento, o tempo de serviço e o acionamento. Lembrando, nessa potência e rotação é a de acionamento, né? A é do meu motor. Então, né, esse fator F aqui, que são os 3 que eu falei, tempo de serviço, é o que? Se é 2 horas por dia, 0,9, se é de 2 a 8 é 10, se é de 8 a 16, se é 16 a 24, então tem os fatores ali que é esse T. Então, esse fator F é a multiplicação do R, do T e do M, aonde o T é esse aqui, o M é se é motor de combustão, dependendo do número de cilindros eu vou ter. Se for motor elétrico, ele é 1, né? O fator para motor elétrico é desprezível. E o R, quem é o R? O R é de acordo com o equipamento. Então o fator R é para gerador de luz, é para bomba, é elevador, é transportador de correia, né? É monta-carga, né? É moinho geral, é ponte rolante. Então, a partir de cada um, a gente vai tendo esses valores ali do R, que a gente entra para achar o nosso fator F e, juntamente com a potência do motor e a rotação do motor, a gente vai ter esse valor que vai ter na nossa tabela, né? Então, aqui, ó, na nossa tabela, a gente tem esse termo, ó, P vezes F sobre N. Então, com isso, a gente vai buscar quem que é aqui, tendo ele aqui, né? Vamos supor que está aqui no 0,05, né? Então, desse eu vou determinar que seria, né, esse meu acoplamento D5. Então, aqui, ó, eu tenho todo o dimensional dele pelo desenho. Aí, algo que é importante que a gente tem que ver é quem? É o furo. Né? Qual furo que eu tenho? Então, o furo dele pega de 45 a 25. Observe que a dimensão, eu não tenho o tamanho do furo, né? Então, esse furo é o tamanho do meu eixo. Então, é algo que é importante. Vamos supor que eu preciso dele, mas meu eixo, esse aqui atende, mas meu eixo é 48. Opa, 48 não está dentro, vai até 45. Então, eu teria que pegar um pouco maior, né? Que aí eu sei que esse fator calculado vai atender. E outro ponto importante da gente visualizar é quem? É o torque. Qual que é o torque? Se o torque atende do meu equipamento também, apesar de eu ter analisado ele ali, beleza? Porque esse meu fator aqui, depois a gente vai ver que ele é algo interessante, né?
potência e rotação. Qual equipamento eu tenho potência e rotação? Qual o tipo de conta? O torque. Lembra que a gente fala torque, né, lá de movimento circular? Olha aí, tem essa aula aí já também. Torque é o que? 30 vezes a potência sobre π vezes a rotação. Então, na verdade, isso aqui já é parte como se fosse um torque calculado, só que entrando ainda com esse meu fator de serviço. Mas, então, se isso aqui tem a ver com torque, lógico, esse aqui vai atender. Não, nem sempre. Depende do tipo, depende se você às vezes seleciona um acoplamento que não seria o ideal, não vai lhe atender. Então, é sempre bom de fazer essa conferência ali também. Então, né, olha esse exemplo aqui. Determinar o acoplamento de buchas de borracha, né, aquele que a gente viu ali, entre um motor elétrico de potência de 6V e uma bomba que requer uma potência de 5V. Então, o motor tem 6, a bomba que é 5, eu vou trabalhar que é o motor que está entrando ali. E sabe que a rotação é 1750 RPM. Então, tá o motor, tá a bomba, aqui o que eu quero é esse acoplamento. Considerando o serviço pesado, 24 horas por dia. A gente sabe que 1 CV é 735,5 watts. Então, olha só, os dados aqui do acionamento, a potência do motor é 6 CV, que dá aproximadamente isso kW, e a rotação. Então, o torque que eu falei, qual que é o torque que eu vou ter no meu eixo? 24,08 Nm. Então, para esse tipo de acoplamento, eu preciso calcular esse parâmetro, sabendo que esse meu parâmetro é esse outro. Então, vou lá nas tabelas, o efeito bomba, o R é 1.2. Motor elétrico, o meu M é 1. Como trabalha 24 horas por dia, é 1.12. Então, esse meu fator, ele deu quanto? 0.00468. Então, se esse fator deu 0.40068, né? Aqui o PF sobre N vai ser o que? 0.2. Então, ele atende. Então, qual o acoplamento? Acoplamento, né, de buchas de borracha D3. E vamos ver se o torque atendeu. O torque em Nm, 142. Opa, deu 24,8. Então tá ok. Lembrando, né? Sempre preciso verificar o furo, né? Ali, se vai atender o eixo. Caso não atende, a gente tem que selecionar maior. Beleza? Vamos para outro tipo de acoplamento. Agora, o elástico de cruzetas amortecedora, né, com borracha nitrílica, né? Então tem ali os flanges onde vai estar entrando os eixos, né? E tem aqui essa cruzeta aqui, né, de borracha ali nitrílica. Então, da mesma forma, os furos tem as tolerâncias todas, né? No catálogo a gente vai ter todas as dimensões de cada uma delas que são importantes também, né? Então, recomenda para transmitir o torque, né? São rasgos de chavetas ali, então depende ali do nível da força. Então, para esse caso, ó, a equação é essa, P vezes R sobre N. Só que o R é o meu fator do equipamento. Aquela mesma tabela, de acordo com o equipamento, eu tenho o meu fator de R. E aquela relação, né, PN ali, que a gente vai ter. Então, calculando ele, ó, eu venho aqui e vou o quê? Analisar quem que atende, qual que é o tamanho dele, certo? Então, atendendo isso, eu venho aqui também e configuro ali, né, visualizo o meu torque, né? Vê que esse pedacinho que estão aqui, esse amostra aqui, ó, já é um para cargas bem menores, porque o torque é bem menor, essa relação aqui está bem menor, né? Mas a gente já vê se comparando com o outro, né? Mesmo esse PR aqui lá tendo uns fatores, isso aqui está bem mais abaixo. Então, mas isso depende da fragilidade do nosso acoplamento. Por isso que é importante a gente estar buscando o melhor acoplamento para o tipo de aplicação. Então, né, as dimensões estão aqui e aqui, ó, o furo máximo que é permitido. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não atendeu aqui o furo, o que tem que fazer? Pular para um tamanho maior. Então aqui, ó, o mesmo problema, né? Eu quero esse acoplamento para o meu motor elétrico de 6 CV, que toca uma bomba de 5, com rotação de 1750, 24 horas aí, serviço pesado. Só que agora, ó, o que me interessa é a bomba, o que é o meu R. Então, ó, eu tenho aqui meus dados, o torque é o mesmo,
Então, para esse acoplamento, eu tenho que calcular isso, aonde o R é 1.2. Então, calculando, a gente chegou aqui nele, 0.004114. Então, que seria quem? Esse daqui. Sendo esse aqui, ó, eu teria quem? O E20, né? Ou o E20L ali, né? Então, só que quando eu olho o torque, o meu torque é 5. E qual foi o torque que eu achei? 24,08. Então, o acoplamento de cruzeta de borracha é 20, né? Tá ok. Só que ele não suporta o torque. E outro ponto, né? A minha rotação é 1750. Esquecemos de ver. A minha rotação aqui máxima é 3000. Então tá ok. A rotação suporta. O problema foi o torque. Então eu não posso utilizar esse acoplamento, né? Pelo menos essa gama aqui que eu tenho nessa folha aqui desse catálogo não atende para esse problema. Tenho que buscar um outro tipo de acoplamento. Só conferindo, será que o anterior a gente passou despercebido, ele tinha rotação? Não, esse aqui ele não me deu a rotação não. Por isso que a gente não analisou, né? Mas importante a gente estar vendo que depende da disposição de cada um. E vamos para o outro aqui, ó, um acoplamento P-Flex, né? Então, a gente tem, né, esse acoplamento Preflex que segue ali, né, a borracha ao todo, né, rosqueada aqui numa parte ali de aço. Então, como que eu vou achar ele? É a potência equivalente, a potência que a gente vai buscar é a potência real vezes o fator de serviço. O fator que é aqui é o das máquinas, né, acionadas, né, ali o nosso motor que a gente tem. Então, a potência real a gente vai estar tendo ali. Então, vamos buscar. Qual que eu tenho? Qual que é a máquina acionada que eu tenho? É um motor elétrico? É uma turbina? É um motor a diesel? E qual que é o tipo de serviço? É um mais leve? É um mais semi-pesado? É um pesado? É um extra pesado? É um com reversão? Então, vê que isso tudo vai impactar no nosso fator de serviço, que vai multiplicar a potência real e a gente vai chegar a uma potência maior. Então, pelo catálogo, ó, eu tenho aqui, ó, a seleção, né? A gente vai buscar, tem as rotações, certo? E deve ser o que? Múltiplos, né? Usar os múltiplos e ser submúltiplo ali para 100, caso não configura, né? Então, a gente vai buscando ali em relação a isso. Então, em cima da rotação que eu tenho do acionamento, eu vou ver aqui qual que é a potência equivalente. E com isso eu chego no modelo. E tendo ali o meu modelo, eu sei qual que é o torque nominal, qual que é o ângulo, qual que é a rotação máxima na carcaça, a rotação máxima ali com balanceamento dinâmico ali, né? Da carcaça, peso, né? Isso tudo. Mas a gente olha ali em função as dimensões dele também, para cada modelo vai ter as dimensões deles em relação a cada tipo. Então, o mesmo problema, só que agora é para esse P-Flex, certo? Tem aqui, né, o nosso acoplamento. Então, fala, ó, serviço pesado, né? Então, eu tenho aqui, ó, a potência, o torque, consigo calcular. Então, a potência equivalente para isso é essa equação que a gente vai ter, que é a potência que a gente tem aqui no meu motor, né? Já que trabalha em CV, vamos deixar em CV, vezes aqui. Ele é o que, ó? Qual a rotação? 1750. 1750, né? É daqui que a gente vai estar buscando. E o serviço pesado, ele é 2, né? Se eu venho aqui na minha tabela, ó, motor elétrico é esse aqui. Serviço pesado é esse aqui. Então, é 2. 2 vezes 6 é 12 a minha potência equivalente. Então, nessa rotação aqui, ó, aqui é 10 e pouco, quem vai me atender é essa de 22. Sendo essa de 22, qual que é o meu? É o P3. Então, o P3, qual que é o torque dele? 88. Então, tá ok. E quais são as rotações aqui? 5.000, 3.000, né? Que tá meio repetido aqui o que ele fala, né? Mas tá dentro, então vê que ele tá ok. Então, lembrando, eu poderia ir na minha tabela de dimensional para ver o furo, para ver se o eixo vai atender, beleza? Então, né, se não atendeu, eu também teria que alterar.
Então, esses aí são 3 exemplos, né? Aí, 3 modelos de acoplamento flexível. Então, o que, que a gente aprendeu? Que de acordo com o modelo, de acordo com o tipo, eu tenho uma forma para eu calcular. Então, cada uma deles eu tenho que estar atento. Primeiro, eu tenho que saber qual que é o melhor para esse tipo de equipamento, para esse tipo de solicitação. Qual que é a melhor, a que eu preciso, né? Qual acoplamento elástico eu vou estar utilizando. Aí dele a gente vai analisando todas essas considerações. Beleza? Você achou que foi legal? Passa aí pro colega. A próxima aula agora a gente vai fazer um mais prático, analisando catálogos de fabricantes. Curte o vídeo, comenta e compartilhe.